vocês apresentaram essa peça, se conheceram fazendo esse trabalho sobre Mona. Sim. Tem muitos amigos até que nos escrevem nesse Uma Graça de podcast que ainda não são barrais e conhecem, às vezes, não conhecem tanto sobre a história da fé e tal. Se vocês quisessem falar um pouquinho sobre Mona, quem foi Mona que inspirou essa peça que fez com que vocês se conhecessem e formasse essa família linda que vocês têm hoje? Bom, talvez a Carol possa falar um pouco. Tadinha, eu não estou bem certa do ano. Fala um pouquinho. Né? Mas ela faleceu no início da década de 80, no Irã. Ela foi morta por ser Bahá'í aos 17 para 18 anos. Ela foi presa na escola e o seu pai também foi preso e a sua irmã também. A sua irmã chegou a ser solta, mas ela e o pai não foram soltos e foram realmente, deram a sua vida por essa causa lá no Irã. E ela era muito jovem, 17 anos, e ela foi presa por uma redação que ela falou sobre liberdade, né? Porque ela não tinha liberdade para falar quem ela era. Por que ela não tinha liberdade? Porque o que ela era, o que ela queria o bem das pessoas. E as pessoas ali, as autoridades não deixavam ela se expressar. Então, por isso que ela foi presa. E na prisão aconteceram vários acontecimentos místicos com ela, né? Ela teve sonhos com Abdu'l-Bahá, e inclusive ela foi morta com outras 9 mulheres, e ela foi a última, porque ela quis dar força para todas as 8 companheiras, para que fossem realmente com alegria, dar aquele seu último suspiro, né? E a nosso envolvimento com Mona foi tão forte, e eu acho que Mona chamou Carlinhos, entendeu? Chamou Carlinhos para a fé, porque ele estava resistindo, ele estava muito, não, é lindo, mas eu não, mas eu não acredito. Mas quando ele sonhou com Mona, foi que ele começou tem que ver o que é isso. Ou seja, era tão espiritualizada, uma alma tão pura, que estava chamando, estava ensinando também. Onde quer que ela estivesse, ela estava ensinando. E realmente, depois eu queria até que Carlinhos contasse, se ele quiser, né? Contar o sonho que ele teve com Mona, porque foi realmente... Seria interessante. Entre os dois. Lembrando que Mona, quer dizer, uma das tarefas, além da redação e ela expor os seus sentimentos... Ela dava aula de crianças, né? Isso, ela dava aula de criança, então era muito conhecida na vizinhança, que ela educava as crianças de forma gratuita, numa educação espiritual, onde todas as crianças deveriam crescer respeitando todas as religiões, porque... Aquela educação dos valores, né? Isso. As crianças ficam pensando, e é uma coisa bonita que a comunidade Bahá'í faz, e que eu acho que é um diferencial na vida daqueles que participam, é colocar aquelas crianças por um momento, sequer para pensar, né? Porque as crianças de hoje não param para pensar, apenas reagem, né? E aí elas começam a exercitar algo de muito humano, né? Que as atividades centrais da fé tornam a pessoa mais humana, tornam a pessoa mais boa, na medida em que ela se aproxima dos valores, né? Os valores bons. Né? Desculpa. E a forma com que ela foi... Não, tudo bem, não. São altos papos aqui. Um vai interromper o outro o tempo todo, porque nós falamos pouco, né? Nós três. Então, sem problema. Mas, assim, a forma com que ela foi martirizada, com que ela foi morta, foi de uma maneira muito brutal, uma coisa até medieval, né? Porque essas 9 mulheres, mas ela, como o Carlos lembrou, tinha 17 para 18 anos, e era muito criança para nós, que temos filhos mais velhos do que essa idade, são crianças, né? Morreram enforcadas, né? Foram martirizadas, enforcadas. Então, é assim Em 1985, foi o ano internacional da juventude. E da paz. A Mona... E da paz. A década de 80 também teve, em 86... Teve um dos anos 80, eu achava que era 85, agora não, minha memória pode estar faltando. Um dos anos foi o Ano Internacional da Juventude. E nesse ano, Mona ficou sendo, em todo o mundo, ficou sendo muito... A gente ficou estudando muito sobre a vida dela, falando muito sobre ela, enaltecendo, fazendo orações por ela. E aí foi que um Bahá'í do Canadá fez um livro muito jovial sobre a vida de Mona.
Aí uma Bahá'í do Rio adaptou, fez o roteiro, excelente, a forma como ela fez, a Olga, fez um roteiro maravilhoso, baseado nesse livro. Contava todas as etapas da vida de Mona, o que ela pôde colocar na peça, ela botou, sabe? Então foi muito bem feito e eu acho que Carlinhos foi muito sucesso, teve um sucesso na direção, porque mesmo ele não sabendo nada da fé, assim, enquanto ele estava dirigindo, ele captou o espírito, assim. Tinha o talento, né? Na verdade, o que eu observo na figura histórica que hoje representa Mona é o poder transformador da palavra de Deus no coração das pessoas.